Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vai assistir aqui hoje é do canal Mangaque, a pessoa que inspirou o Gold Rogers e como ele conseguiu o chapéu de palha, One Piece Teoria. Então quem será que é o cara que inspirou o Gold Rogers? Será que tem algo mesmo sobre isso ou é só uma teoria? Ou será que ele vai pegar lá a história do Joy Boy ou alguma coisa do tipo, já que ele conhecia a história do passado do Joy Boy? Não sei, vamos ver o vídeo pra saber o que é, galera. Se você estiver gostando desse vídeo aqui do canal, deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Luffy foi inspirado por aquele que pra ele é o maior pirata de todos, Shanks, o Ruivo. Shanks deixou seu chapéu de palha com o garoto em uma vila do East Blue e o desafiou a devolver para ele. Mas o próprio Shanks foi inspirado pelo verdadeiro e maior pirata de todos os tempos, Gold Roger, o homem que desbravou a última ilha da Grand Line. Roger passou seu chapéu a Shanks quando este ainda era um jovem aprendiz em seu navio. E certamente lhe transmitiu palavras que foram herdadas pelo Ruivo. O chapéu de palha é uma peça maior do que você imagina na série. E a pergunta que fica é: quem passou o chapéu a Roger? Quem o inspirou a ir para os mares? Quer saber esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Tendo o Insama, acho que foi que chegou lá no lugar e achou aquele chapéu de palha gigante. A história do chapéu de palha, o que ele traz, deve ser algo muito grande. Interessante. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo aqui tentando analisar e descobrir quem deu o chapéu para Roger, quem o inspirou a ir para os mares, quem o convenceu a virar o mundo de cabeça para baixo. Antes eu achava que Roger sabia muito sobre o século perdido, sobre o D, que o seu maior poder era o conhecimento. E isto se mostrou um tanto quanto errado, não de todo, mas ele foi para o mundo realmente para descobrir as verdades. E nesse vídeo você vai descobrir algumas coisas bem legais. Eu espero que vocês se divirtam com esse vídeo. Se você é novo aí no canal, aproveita para se inscrever. Se você já é inscrito no Mangalático, deixa o like para dar uma fortalecida. E agora sim você vai descobrir quem passou o chapéu para Roger e toda a vontade dele ir para o mar. Bora. Quem foi? Bom, como eu disse, eu confesso que eu sempre achei que Roger tinha ido para o mar com conhecimentos proibidos, tabus para o mundo e com destino já definido. A única passagem dele ainda jovem e usando o seu emblemático chapéu de palha é aquela em que ele chama Silver Rayleigh, seu grande amigo, para virar o mundo de cabeça para baixo. Mas ficamos sabendo que isso foi um erro, em partes pelo menos, porque Roger alcançou a última ilha depois de descobrir por acaso os poneglyphs. Com a ajuda de Kozuki Oden, alcançou aquele lugar para virar então o rei dos piratas. Após isso, se entregou e foi executado, mas não antes de reacender as chamas da grande era dos piratas. Riqueza, fama, poder, o homem que conquistou tudo nesse mundo, o rei dos piratas, Gold Roger. Tal homem, apesar de conquistar tudo, acabou sendo pego e condenado à morte. Mas antes de morrer, desferiu as seguintes palavras que foram enviadas para todos os cantos do mundo: minhas riquezas e tesouros, se vocês quiserem, eu os deixo pegar. Procurem por ele, deixei tudo naquele lugar. Roger é a engrenagem principal de One Piece. É o homem que iniciou a jornada de Luffy, mesmo que indiretamente. E outros grandes nomes também, mesmo os Yonkous, almejam alcançar o lugar que somente Roger chegou. Mas eis que surge uma grande dúvida em tudo isso. Quem inspirou Roger? Qual engrenagem vem antes dele? O que o motivou a virar o mundo de cabeça para baixo? Ser um explorador e ter a vontade de ir em lugares que nenhum outro pirata antes havia alcançado. Quem lhe deu o seu chapéu de palha? A pessoa que pode ter inspirado Roger de fato é talvez um homem que viveu há 400 anos atrás. Em um país do North Blue havia um homem chamado Mont Blanc Noland.
no databook One Piece Green Secret Pieces é afirmado que o nome de Noland é baseado no trocadilho No Land, referindo-se ao fato dele ter visto uma terra que outros não haviam visto. Daí a romanização para o seu nome. Aliás, se você quiser comprar esse databook, deixo um link para você aqui com um super desconto. Tem vários segredos muito interessantes da série, está praticamente a preço de banana. Mas voltando, Noland viveu 400 anos atrás na linha do tempo de One Piece e era um almirante explorador do reino de Livinel. Ele fez várias expedições pela Grand Line e até mesmo explorou o Novo Mundo. Naquele tempo, voltar de apenas uma expedição na Grand Line sem riscos físicos ou mentais era praticamente impossível. No entanto, este homem foi várias vezes e voltou com toda a sua tripulação. Noland era insanamente forte. Ele foi capaz de matar sozinho um rei do mar debaixo d'água. Ele foi até mesmo capaz de matar Kashigami, o deus de Shandorá, com um único golpe de espada. Algo notável que nem mesmo Zoro e o Hyper juntos conseguiram refazer com Nola, a descendente de Kashigami. Noland tinha níveis de poderes muito elevados, até mesmo para os padrões atuais da grande era dos piratas. E pelo que sabemos de todas as jornadas de Noland, ele é o mais próximo de um rei dos piratas que já vimos aparecer no passado antes de Roger. Não temos outro personagem que explorou e descobriu tanto do mundo como Noland. Para alguém ser declarado rei dos piratas nos tempos atuais é uma coisa até mesmo simples. Ele deve chegar a Laugh Tale. Antes de Roger, esta ilha era uma lenda e ainda é no seu tempo atual. Noland descobriu sobre os poneglyphs e tem uma passagem muito curiosa onde ele olha para uma rocha lá em Shandorá e cita que esta é a vontade que devemos proteger, não importa o que aconteça. Após deixar a ilha de Jaya e de ter visto a bela cidade dourada, ele voltou ao seu reino e acabou contando sobre os seus feitos. Mas depois ele não conseguiu alcançar Jaya pela segunda vez. Desta vez levando seu rei junto, apenas interessado no ouro. Noland acabou condenado à morte e o seu legado e todas as suas aventuras foram consideradas mentiras. Porque o rei assim decretou. Noland foi ao lugar certo, mas um Nop Upstream arremessou parte da ilha de Jaya aos céus. Noland nunca mentiu, mas na história sobre Noland que seria recontada em um livro por toda a eternidade, um livro que acabou sendo completamente manipulado com inverdades, onde o rei foi retratado como um guerreiro valoroso e Noland acabou como um tolo sem esperança, um mentiroso. Então tudo que Noland contava não passava de mentiras segundo o livro. Era assim que as pessoas passaram a ver as suas histórias. Claro. As pessoas pensariam nisso como uma velha lenda estúpida. E mudaria muito a crença das pessoas mundo afora quando histórias novas chegavam para eles. Mesmo depois que Roger descobriu Laugh Tale, muitos ainda acreditam que esta própria ilha não passa de uma lenda. O primeiro contato que nós leitores temos com Noland é realmente do mentiroso. E mais à frente na trama acabamos sendo surpreendidos quando descobrimos que na verdade Noland chegou à ilha de Dressrosa e lutou contra as pessoas más que ali estavam escravizando a tribo dos Tontatas. Assim como ele enxergava os sacrifícios feitos ao deus da ilha de Jaya um grande erro, em Dressrosa ele acabou achando a mesma coisa. Pessoas se intitulando deuses, tratando os anões como nada mais do que sacrifícios para os seus afazeres. Então onde quer que tivesse um deus, entre aspas, ou algo maligno, Noland havia chegado àquela ilha e deixado a sua marca. Percebam a semelhança com alguém em comum, um certo protagonista de borracha. Quando Luffy chegou a Skypiea, tínhamos o deus Enel. Na época de Noland havia Kashigami. Ele e Luffy derrotaram esses falsos deuses. Já em Dressrosa tivemos Doflamingo que capturaram os Tontatas. Noland 400 anos atrás lutou contra pessoas que tinham as mesmas intenções. Por que não pensar que Noland avançou muito mais na Grand Line e no Novo Mundo e quem sabe deixou sua marca em algum lugar. Isto é obviamente uma especulação, mas de fato pode ter sido Noland
que inspirou Roger. Não o mentiroso do livro que atravessa eras, mas o desbravador. Todas as histórias de Noland, o explorador, as verdadeiras, eram sempre de grandes aventuras. E as pessoas também achavam que soavam como grandes mentiras. Ele contava suas histórias no seu vilarejo. E as pessoas nunca sabiam dizer se era verdade ou não. Quando olhamos um pouco para a história real, a história de Noland é muito parecida com a de Francisco de Orellana, que era um conquistador espanhol que alegou ter encontrado a lendária cidade Eldorado, uma cidade toda feita de ouro. Muitos pensaram nisso como sendo uma grande mentira estúpida inventada por esse explorador, mas havia outras pessoas que acreditavam nela e a perseguiam, e muitos ainda procuram Eldorado mesmo nos dias atuais. Imagine uma criança lendo a história verdadeira, a história de Noland, e ela ficaria intrigado com essa história. Eu acredito que Roger possa ser uma destas crianças. Temos duas passagens de Noland contando as suas histórias. Uma no livro, que tem verdades, e na verdadeira. E quando você olha para Noland contando a sua verdadeira história para o povo daquela cidade, pode notar uma pessoa com um chapéu de palha nesta cena. E eu acredito que sim, essa pessoa desta imagem é uma grande dica. Mas obviamente não é Roger, porque a pessoa nesta imagem é de 400 anos atrás. Mas poderia ser o dono anterior do emblemático chapéu de palha que Luffy carrega hoje. Essa pessoa levou a vontade herdada à frente por gerações, o que indica que esse antigo usuário do chapéu de palha acreditou nas palavras e sabe a verdade das histórias de Noland. O que pode reforçar isso é que na cela onde Noland ficou preso, podemos ver o verdadeiro livro do explorador, uma única cópia da verdade, o diário de Noland, que ainda está banhado em suas lágrimas. Oda não mostraria esse diário por acaso. Ele nem precisava desta cena nesse ponto, mas ele quis dizer para nós que a verdade da jornada de Noland seria passada à frente para alguém. Quem sabe a pessoa que ali estava com o chapéu de palha e que ouviu as suas histórias verdadeiras. A execução de Noland é uma das cenas mais tocantes da série One Piece. Ele sendo chamado de mentiroso por todos, mesmo quando ele dizia a verdade. Temos uma repetição do que vimos com a execução de Roger, mas desta vez tivemos algo que iniciou uma nova era. E justiça seja feita, se não fosse por Noland, talvez esta era nem se iniciasse. No capítulo 966, Roger vai para a Ilha do Céu. Por qual motivo? Ele iniciou sua última aventura com Kozuki Oden, começando justamente naquele lugar. Eles foram ao Sino de Ouro da cidade que Noland descreveu em suas aventuras. Sua Eldorado, o lugar que virou lendas de um mentiroso. Mas que Roger poderia saber por fim a verdade. Talvez ele só queria ver um lugar onde a vontade deve ser protegida. Não importa o que acontecesse. As palavras escritas no Sino Dourado, ditadas por Roger e escritas por Oden, foi uma mensagem sim para a próxima geração que ele viria a inspirar com a grande era dos piratas. Mas também foi uma mensagem ao passado. Eu vim até aqui e vou liderar a passagem até o fim do mundo. Aonde a verdade reside e as mentiras virão à tona. Meus tesouros e riquezas, deixei tudo naquele lugar. E entre tantos tesouros que Roger deixou na última ilha, teremos sim muito ouro, pedras preciosas, um banquete, a amizade e a jornada sendo celebrada. E claro, o tesouro One Piece. Mas quem sabe, perdido entre tantas riquezas, tenha também um simples diário gasto de um antigo explorador, que para um jovem que ainda usava um chapéu de palha em sua época e só queria virar o mundo de cabeça para baixo, talvez tenha sido um de seus maiores tesouros. Massa, cara. E é isso, galera, eu gosto desta linha. Eu acho que Oda reintroduziu o Noland por um objetivo, não para recontar que ele não estava mentindo. Oda nem precisava recontar aquele trecho, mas ele colocou ele em Dressrosa. Quem garante que Noland não avançou mais no Novo Mundo? Quem garante que aquele chapéu de palha que aparece na sua cena não é o mesmo que Luffy utiliza hoje? E aquela pessoa influenciada acabou levando a verdadeira história de Noland, quem sabe com seu diário. E é isso, esta pessoa que Noland contou a história, que estava com o chapéu de palha, pode ter repassado tudo isso
para Roger. E foi ela que deu início à vontade herdada que conhecemos na série atualmente. E aí, o que você acha? Pode ser isso mesmo? Deixa aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Espero que vocês tenham se divertido. Se você gostou, deixa um like. Muito obrigado por terem assistido. Até os próximos vídeos e fui. Cara, como eu falo, tem umas teorias que dá vontade de que seja verdade. Porque é muito interessante as ligações. Cara, o chapéu de palha nas costas do gurizinho. E tinha até na cabeça dele, não sei se vocês perceberam. Pode ser algo relevante. Mas ele era o único na imagem que eu percebi que tinha meio que duas setinhas assim dobradas uma em cima da outra. Como se fosse para representar a felicidade do que ele tava falando pro Noland naquela hora. Acho que era Noland o nome dele, até me fugiu da cabeça agora. E, tipo, claro, isso daí pode ser relevante, pode nem ser o que eu vi direito. Mas, cara, o gurizinho com o chapéu de palha nas costas, tudo... Mano, tudo se liga, sabe? Tudo, essas teorias são maravilhosas. Só que mesmo que eles tenham pegado a inspiração desse personagem e trazido pra aquele outro cara ali da vida real, o cara da vida real ali era um mentiroso, né? Porque, tipo, a cidade Eldorado ele não encontrou, porque a cidade Eldorado não existe, mas... Ele pode ter encontrado, mas não daria. Eu ia falar que ele podia ter encontrado uma cidade e falado que era Eldorado. Mas, tipo, uma cidade de ouro, ele falou, ele foi muito específico, não... Então ele era mentiroso. Diferente do cara ali na representação. Na representação do livro, porque provavelmente esse livro foi escrito depois, claro, né? Depois da história dele, com certeza não vai ser antes, né? Mas foi escrito depois da história dele. E é óbvio que, tipo, o lugar onde conheciam ele como mentiroso, então ele foi representado como tal, né? Ele foi representado contando as histórias, mas sendo um mentiroso que no final foi pego pelo seu rei guerreiro, que era bondoso, sei lá, entendeu? Algo do tipo. E coloca aí nos comentários ver se vocês acham isso aí coerente, se essa história foi legal pra vocês, se vocês concordam com todos os pontos, se vocês têm algum ponto diferente, se vocês concordam comigo ou não. E se vocês gostaram desse vídeo aqui, deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações. E até a próxima, falou!